Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês também, em relação a trabalhar com saúde mental e trabalho, é quando você tem a oportunidade de trabalhar não apenas com as lideranças e nem apenas e não também só com clínicas do trabalho, mas quando você consegue fazer um trabalho de ponta a ponta, né? Quando você ponta a ponta que eu digo desde o nível estratégico, passando pelo nível tático da organização e chegando no nível operacional. E oportunizando para esses trabalhadores que estão no nível operacional também serem ouvidos. E serem ouvidos de forma coletiva e também pensarem a organização do trabalho de forma coletiva e criarem estratégias de enfrentamento, né, para transformar a organização do trabalho. Por quê? Porque nós entendemos que isso baseada na psicodinâmica do trabalho, que é na organização do trabalho que precisa ser avaliada, analisada e transformada. E aí algumas pessoas, algumas colegas podem dizer assim, mas por que só o trabalho? Esse trabalhador não pode vir com alguma questão de história de vida, não pode vir com alguma questão, algum problema externo? Sim. Só que o trabalho exerce uma centralidade em nossas vidas. O trabalho contribui para nós construirmos a nossa identidade pessoal, né, o nosso status social. E isso é tão importante que toda crise, né, o Dejus coloca isso, traz isso, né, que toda crise psicopatológica, ela é uma crise de identidade. O adoecimento é consequência dessa crise de identidade. Então, quando nós trabalhamos nessa perspectiva, a gente trabalha numa perspectiva coletiva e tendo essa clareza de que, sim, o trabalho tem uma centralidade em nossas vidas. Ele afeta, inclusive, a nossa família. Quem tem filhos, ele afeta, inclusive, os filhos. E o Dejus vai mais além. Ele afeta, o trabalho dos pais afeta a sexualidade dos filhos. Olha o quanto que tem a necessidade de ampliar o nosso entendimento sobre o trabalho. Né? Não é possível nós ficarmos limitadas a ações individuais. Muitas empresas ainda estão nesse nível, fazendo intervenções individualizadas. São importantes? São extremamente importantes. Ainda bem, né, que tem isso, melhor do que nada. Mas veja, se eu tenho esse olhar, né, da psicodinâmica do trabalho, eu preciso ir lá na organização do trabalho. E as minhas intervenções precisam ser coletivas e não individuais. Sabe o que acontece se a gente foca apenas nessas intervenções individuais? Você corre o risco de culpabilizar esse trabalhador quando ele adoece. Então, ele adoeceu, o problema é dele, a culpa é dele, ele que não se cuidou, ele que não usou as regras que a gente passou, né? E mais, você corre o risco, né? E aí é como eu trabalho na consultoria, né? Quando eu trabalho com saúde mental e trabalho, eu trabalho com a psicodinâmica do trabalho, integrando com teorias de processos de grupos. Por quê? Porque eu sou didata em processos de grupos, eu estudo grupos há mais de 20 anos, formo pessoas para coordenarem processos grupais há mais de 15 anos. Então, é um tema que está muito presente, né, nas minhas intervenções em desenvolvimento humano e organizacional. E aí não teve como eu não integrar com saúde mental e trabalho. E aí, voltando ao que eu estava comentando com você sobre, né, a questão da intervenção individual, que você corre o risco de culpabilizar esse trabalhador quando ele adoece, e também corre o risco de
fazer que de denominar esse trabalhador, ou de fazer com que esse trabalhador assuma um papel de bode expiatório no grupo. O papel do bode expiatório é o papel, né, segundo Pichon, né, Pichon Rivière, que era um psiquiatra, que era um psicanalista, né, que trabalhava com adoecimento mental. O Pichon, ele vai falar que o papel do bode expiatório é de ser depositário de toda doença, de toda disfuncionalidade do grupo. E aí o que acontece? Você deposita nessa pessoa, né, ele que é o problema, aí você cria a ilusão, muitas empresas fazem isso, então vamos mandar embora. Ele adoeceu, está com problema, não vamos olhar a organização do trabalho. A gente manda ele embora, resolve o problema, agora a gente fica todo mundo aqui saudável, porque nós somos saudáveis. O problema era o fulano, que também a gente já se livrou dele, que era um problema, que não soube se cuidar, que não soube ser feliz, né? E aí é um outro problema muito sério que eu acho que a gente passa a ter dentro das organizações, quando fala da felicidade no trabalho, por mais que seja uma ciência, mas eu acho que tem que tomar cuidado de como você aborda esse tema dentro das organizações,